quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, amém? Estou feliz nesta noite porque estou na casa do Senhor. Eu quero pedir desculpa para os irmãos que eu estou meio fanho, estou meio gripado, mas não é uma desculpa para mim não lecionar essa lição que realmente é uma lição muito maravilhosa. Eu quero primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui lecionando nesse púlpito, né? Pregando a palavra de Deus. Quero agradecer ao irmão Joabe pela oportunidade, evangelista irmão José Manuel, que poderia ele muito bem ter lecionado essa lição, mas disse, é tu, então vamos lá, vamos fazer a vontade de Deus. A lição dessa noite é a última lição desse trimestre, que fala sobre as últimas coisas, os últimos acontecimentos nesse período do arrebatamento, a grande tribulação, o grande trono branco e tantos outros assuntos que falam sobre as últimas coisas, escatologia. E eu queria transformar esse culto nesta noite se vocês quiserem perguntar, vocês podem perguntar. Se vocês têm alguma colocação, pode colocar. Porque nós estamos num culto de ensino, mas nós estamos falando sobre uma lição que é muito interessante. Porque nem todos que estão aqui têm a lição. Então quem puder, quiser, eu estou falando no momento, se quiser levantar a mão e fazer um comentário ou perguntar alguma coisa, vocês têm toda a liberdade. Amém? A lição desta noite é o destino final dos mortos. O textuário, ele diz o seguinte: se esperamos em Cristo só nesta vida, a leitura em classe, eu gostaria que nessa vocês me ajudassem a ler. A leitura em classe está em Lucas, no capítulo 16, versículo 19 até o versículo 26. Lucas, capítulo... Os irmãos que têm a sua Bíblia, abram. Capítulo 16, versículos 19 até o versículo 26. Eu gostaria que o irmão começasse então e vamos lendo um após o outro até terminar, até o 26, do 19 até o 26. Quem pode?
Amém? Até o 26, amém. Irmãos, falar sobre o destino dos mortos é falar da eternidade. Falar que a eternidade nos espera, tanto no inferno quanto no céu. A escolha é nossa. Todos ouviram falar de um acidente que teve agora ontem, que morreram 5 pessoas. Claro, a gente fica abalado porque são 5 pessoas da mesma família. Mas hoje eu estava pensando, que eu ia lecionando a lição, né, estava estudando e tal, e eu pensei nessas pessoas. Para onde elas foram? É uma pergunta. Para onde elas foram? Se são salvos em Cristo Jesus, o destino é certo. É o paraíso até que Jesus venha. Se não, também o destino é certo, porque não tem mais volta. É o Hades, lugar de tormento. Essa lição nesta noite é uma lição de conscientização que todos nós um dia morreremos. E nós teremos um destino. Talvez, se Jesus vier nessa geração, nem todos que estão aqui morrem. Subimos, teremos nosso corpo transformado e subiremos, amém. Mas se passar esta geração, a maioria de nós estaremos mortos. E aí o que acontece? Eternidade. Somente isso. Na lição de hoje, estudaremos o destino final dos mortos, dos ímpios e dos salvos em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos garante que não será em vão a nossa esperança em Cristo Jesus, em Jesus Cristo, pois pela fé já temos assegurado um futuro glorioso ao seu lado. Para os ímpios, que não se arrependeram, é reservado o sofrimento e a condenação eterna, pois suas escolhas enganosas os levaram a desprezar a salvação de Deus. Há um tempo atrás eu escutei alguém falando que tinha um homem muito rico na Inglaterra, mas muito rico, muito. Seus pais morreram, ele não era casado, não tinha família, mas como ele não queria deixar o dinheiro para ninguém, para estranhos nenhum, sabe o que ele fez? Ele pegou toda a riqueza dele, transformou tudo em barra de ouro e disse assim, ó, isso aqui vai tudo comigo para o túmulo. Imagina a avareza de uma criatura dessa. Imagina, gente, uma avareza de uma criatura dessa. Tem um ditado alemão que diz que depois que a gente morre, o dinheiro não vale nada. É verdade. Vale alguma coisa? Vai para o túmulo, vai o quê? Na eternidade não tem coisas materiais. Só coisas espirituais. Então vai levar isso para quê? Não precisa. Nós vivemos em um tempo, irmãos, que nós estamos buscando tudo. Tudo. O povo nunca está satisfeito, sempre quer mais, sempre quer mais, sempre quer mais. E a gente não se preocupa com a eternidade, que pode estar logo ali. Pode estar logo ali quando você sair da porta. Eu já vi gente morrendo dentro da igreja, deu um infarto e morreu na hora. E uma pessoa jovem. Para morrer, para ir para a eternidade, não tem idade. Não tem idade. Qualquer pessoa, uma criança. Meu irmão morreu com 7 meses de idade. A gente não sabe. O dia... A vida nossa, na realidade, não nos pertence.
A nossa vida não nos pertence. Ela é só emprestada. Quando o Senhor disser assim, ó, não, agora tu vai. Agora é o teu momento. Tem que ir. Tanto o ímpio como pessoa que é crente. Tanto salvo como ímpio. Quando Deus diz assim, não, agora chegou a tua hora. Não tem mais volta. Não tem volta. Vamos à lição, continuando. O estado intermediário, o primeiro tópico, diz assim, ó, o que é esse estado intermediário? É o estado entre a morte física e a ressurreição, tanto dos salvos como dos ímpios. Os salvos terão destino diferente dos ímpios. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. A palavra de Deus afirma que não existe purgatório, e também não há o sono da alma, nem tampouco a reencarnação, como creem alguns. Depois da morte segue-se o juízo divino. Alguém poderia se arriscar e perguntar e responder para mim o que é purgatório? Alguém poderia? Menos os obreiros, né? Menos os obreiros. Hã? É? Lugar cheio de pulga? Olha só. Mais uma afirmação. O que é o purgatório? Quantos irmãos aqui não são crentes desde pequeno? Alguém de vocês fez a catequese? Coisa assim, parecida? Lá ensina isso. Então, vocês sabem o que é purgatório? Como diz o irmão José, é um caixão de pulga, é uma caixa de pulga, é isso? Tem mais coisa, né? Tá, mas eu sei que é uma doutrina católica, mas o que é? O que é isso? De purga. Tipo, pagar. Tá. E aí? Então, alguém se arrisca? Aqui eu já ouvi várias coisas, e vocês aqui, embaixo? Irmão, se falar errado não tem problema não, não tem problema. Nós estamos aqui para aprender mesmo. Fala, irmã. Mas aí não explica o que é purgatório. Aí não fala o que é purgatório, apenas fala do inferno. Na realidade, eu vou explicar mais ou menos. Na realidade, o purgatório vem do original, do latim, que se chama purga. Ou seja, é um lugar onde você vai ter que pagar alguma coisa, vai ter que passar pelo processo para então ir para o céu. Ou seja, você pode fazer qualquer coisa errada. Pode fazer o que você quiser. Pode fazer o que quiser. É mais ou menos isso. Então o que acontece? Você faz o que você quiser, depois você morre, aí lá vai passar por esse processo, aí esse processo lá você é limpo e vai para o céu. Para que você vir para a igreja então? Para que vir para a igreja? Para que então vir para a igreja, irmão Sérgio? Se simplesmente faz qualquer coisa e depois faz o quê? Bom, eu vou para esse momento de purgatório, me purgo, ou seja, me limpo, e depois eu vou para o céu.
Exato. Mas aí é que tá. Aí é que é a coisa. Porque lá ainda, além de tudo, por isso que tem aquelas velas, 7 dias, bababá, para poder iluminar o caminho, tal, e tantas coisas assim. Porque alguém vai estar rezando para que aquela pessoa seja limpa, purgada. Estranho, né, gente? Eu acho estranho. Não sei vocês, mas eu acho estranho isso. Hã? Fala, irmão. Calma que eu vou chegar lá. Calma que eu vou chegar lá. Não, mas é interessante isso. Não, é interessante isso que o irmão Gilmar falou, porque nessa época, quando foi inventado esse tal do purgatório, era só para quem tinha muito dinheiro. Porque aí os padres iam fazer o quê? É o seguinte, ó. Ele chegava na família avantajada de dinheiro, chegava o seguinte: nós podemos fazer uma coisa para que esse período de purgatório seja mais rápido. Até lá no meio espiritual eles comandavam também. Aí o que acontecia? Você dava uma oferta, pagava uma indulgência, e aí então você era purgado rapidinho. Rapidinho, passava pela máquina de lavar e rapidinho estava pronto para ir para o varal. Rapidinho era a coisa. Que fácil, né, gente? Que fácil. Então eu pergunto, para que então Jesus morrer na cruz do Calvário para purificar o nosso pecado, para nos dar o céu? Para que então? O sacrifício de Jesus foi em vão nessa doutrina. Aí nós vemos também nesse mesmo período aqui, nós vemos nesse mesmo tópico aqui, nós vemos também o sono da alma. O que é o sono da alma? Alguém pode me dizer o que é o sono da alma? Nós estamos numa escola, não é no domingo de manhã, mas eu aproveitando que tem muitas pessoas aqui, eu contei, tem mais ou menos 113 pessoas hoje aqui, contando com os irmãos obreiros. Então, o que é isso, sono da alma? O que vocês acham que é? O que vocês imaginam que seja? Olhando pela Bíblia, se olhar pela Bíblia, é simples. A pessoa que morre vai para o Hades, até que o final dos tempos aconteça, Jesus vai julgar todas as pessoas, então, beleza. E também aí tem o crente que morre, o salvo que morre, que vai para o paraíso. Até aí tudo bem. Então, quer dizer, morreu, sem Jesus vai para o Hades, morreu com Jesus, vai para o paraíso. Mas e o sono da alma entra em onde aí? Onde é que ele entra nesse negócio ali? Tá bom, mais ou menos. É por aí. Mas não é ainda. Mais alguém? Aproveitem, irmãos. Aproveitem para aprender. Porque é um momento. Nosso pastor Cirso fez uma coisa muito boa nessas 2 últimas lições. Trazer a escola para vocês. Que às vezes vocês não podem estar no domingo de manhã, mas vocês estão aqui hoje, aprendendo a palavra de Deus. Isso é ótimo. Isso é muito bom. Bom, eu vou... Bom, é o seguinte. O sono da alma é quando a pessoa morre, que o corpo vai para o caixão e fica ali, o que acontece? A alma também vai. Fica ali. Dormindo. Também fica dormindo junto com o corpo. Biblicamente falando, não é assim. Biblicamente falando, é o quê? A pessoa sem Jesus vai para o Hades e a pessoa com Jesus vai para o paraíso. Então, não existe sono da alma. Não existe isso. E são doutrinas pagãs. Doutrinas que não são para nós. Não são para nós. Amém? Agora tem a reencarnação. Aí a coisa, o caldo fica mais grosso. Aí o caldo fica grosso. Porque aí, o que é reencarnação? Claro, o nome já diz. Mas o que realmente é reencarnação? Alguém pode... Eu vou liberar
os obreiros também. Os irmãos estão com vergonha de falar. Hoje é uma escola, gente. Vocês podem falar. Eu não quero usar isso como monólogo, ou seja, eu falar sozinho. Que vocês participem da escola. Irmãos obreiros, o que é reencarnação? Tu não. Tu não. É quase o purgatório. A única diferença é que tu vai voltar para a terra. Por exemplo, na realidade, essa doutrina, eles se baseiam quando Jesus morre, e aí Jesus reencarna de novo. Só que tem um detalhe. Jesus não reencarnou em outro corpo, reencarnou no mesmo. Segundo a doutrina da reencarnação, ele vai reencarnar em outra pessoa, ou em outro animal, coisa parecida. Pode se reencarnar num animal, numa cobra, num lagarto, numa ovelha, no que for. Ou seja, é uma alma penada que vive por ali. Quer dizer, você morreu, não está pronto ainda para ir para a eternidade, você vai voltar num outro corpo. E possível consideração que Jesus reencarnou. Na verdade, Jesus transformou seu corpo em corpo espiritual. Ou seja, ele estava se apresentando com feridas, com cravos, com tudo, mas com um corpo que transpassava paredes. Portanto, o corpo glorioso espiritual. Que aí já desbanca qualquer possibilidade de reencarnação. Jesus nunca reencarnou, Jesus encarnou, o verbo de Deus que encarnou, e depois foi transformado pelo poder de Deus. Ou seja, ele não era uma matéria, ele era um corpo espiritual. Só que o detalhe é que eles conseguiam tocar nas feridas dele. O corpo glorioso podia transpassar, como ele apareceu no meio dos discípulos assim, e disse assim: Pai, seja convosco. Não, mas onde é que ele entrou? Né? Onde é que ele entrou? Ele poderia fazer isso porque ele estava, nesse momento, ele estava num corpo glorioso, estava espiritualmente. Entenderam? Então, não tem esse negócio de reencarnação, não existe. Não existe. Se alguém perguntar, disser assim: vocês acreditam em reencarnação? Não. A Bíblia não fala isso, não. A Bíblia diz que para o homem está somente uma coisa: morrer. E depois vem o juízo. Não tem morrer, ressuscita, morrer, reencarna, morrer, reencarna, morrer, reencarna. Não. É uma vez. Só uma. Somente uma vez a pessoa vai morrer, nada mais. Você está pronto para morrer? Se você morrer hoje, para onde você vai? É uma pergunta, né? É sério, tá, gente? É sério. Não é brincadeira, é muito sério. Muito sério. Porque nós não estamos falando com uma história, uma historinha qualquer. Não, é realidade. Realidade. Segundo ponto, Seol. Meu Deus. E o paraíso. Seol é um termo hebraico que pode significar sepultura ou lugar ou estado dos mortos. No Novo Testamento, em o Novo Testamento, Seol é traduzido por Hades. Normalmente, Hades é visto como um lugar destinado aos ímpios. Deus livra os justos do Seol ou da sepultura. O Seol, inferno, é um lugar de punição para os ímpios que não se arrependeram dos seus pecados e não entregaram as suas vidas a Jesus Cristo. O vocábulo paraíso é de origem persa e significa um parque ou um jardim de paz e harmonia. Foi usado pelos tradutores da Septuaginta para significar o jardim do Éden. Aparece apenas 3 vezes no Novo Testamento.
Aí tem algumas referências ali. Então, é o que a gente comentou antes. Hades, lugar de tormento. Paraíso, lugar de descanso e paz. Ou seja, todos esses dois lugares, que são lugares espirituais, as pessoas que estão lá, as almas que estão lá, estão esperando Jesus voltar. As pessoas que subiram com Cristo, que foram para o lugar paraíso, a hora que Jesus voltar, eles vão voltar para o corpo, vão ter o seu corpo transformado e vão subir ao céu. Logo depois a gente vai junto com eles. Já esse pessoal que está no Hades vai esperar até o tribunal. Vocês vão sofrer mais um pouco. E depois sofre eternamente. Não volta mais. Não tem mais jeito. Não existe segunda chance. O lugar dos mortos. Os teólogos entendem que o lugar dos mortos, o Hades, estava dividido em duas partes. Estes tomam como base o texto de Lucas 16, 19 a 31, no texto que se refere a Lázaro e ao rico. O primeiro, fiel a Deus, foi levado para o seio de Abraão, ou o paraíso, estando em repouso e felicidade. O rico, orgulhoso, incrédulo, foi para o Hades, onde experimenta angústia e sofrimento atroz. Meyer Pierman diz que Cristo desceu ao Seol, ao mundo inferior dos mortos, e libertou os santos do Antigo Testamento, levando-os consigo para o paraíso. O lugar ocupado pelos justos que aguardam a ressurreição foi trasladado para as regiões celestiais. Desde então, os espíritos dos justos sobem para o céu e os espíritos dos ímpios descem à condenação. Segundo os textos do paraíso, o paraíso estaria em cima e o Hades embaixo. Ou seja, não é pecado você ser rico. Não é pecado. Não existe pecado nenhum ser rico. O detalhe é deixar que essa riqueza, que esse dinheiro, que esses bens sejam maiores que Jesus. Que você deixe até mesmo de ajudar alguém porque você não quer gastar o dinheiro. Que você deixe de vir à igreja porque você tem que ganhar mais dinheiro. É avareza, ou seja, não é porque você é rico que você vai para o inferno, não. Tem muitas pessoas muito ricas que estão na igreja, são humildes, são abençoadas, Deus opera, Deus trabalha na vida deles. E muitas vezes são mais crentes do que muitos pobres. Então, não vem ao caso. Não, a Bíblia não está falando em bens, está falando no coração das pessoas. Vamos então à segunda parte, segundo tópico. O segundo tópico é a situação dos mortos. Qual é a real situação daqueles que já morreram? Qual é a situação real desses que já morreram? Lucas 16 nos mostra a diferença entre o estado dos ímpios e dos justos após a morte. Vejamos. Eu queria que alguém lesse esse primeiro ponto ali. O estado intermediário dos salvos. Os irmãos que têm a sua lição. Alguém pode ler? Que tem a lição? Irmãos, não se briguem, por favor. Morrer e serem recepcionados pelos anjos. Ao ladrão da cruz, Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. O espírito e a alma deixam o corpo e permanecem no lugar de espera, paraíso, aguardando a ressurreição na vinda de Jesus.
Interessante aqui, irmãos, nesse primeiro subtópico aqui, minha esposa tem uns parentes que são testemunhos de Jeová. Então eles falam que aqui quando Jesus diz que hoje estarás comigo no paraíso, eles dizem que ainda estarás comigo no paraíso. Sendo que a Bíblia diz que morreu, se estiver preparado, vai para o paraíso. E eles não, eles dizem que ainda, ou seja, o ladrão da cruz que estava lá, Jesus disse para ele o seguinte: você ainda estarás comigo no paraíso. Não, não é assim que funciona. A Bíblia diz o seguinte, que você vai estar comigo no paraíso hoje. Morreu e já vai. Não tem que ficar esperando, já vai. É já. Morreu, já está pronto, vai para lá. E está feito. Não tem volta, está feito, ótimo. Muito bom. Mas também eu sei de pessoas que morreram e as pessoas oraram por ela e ela ressuscitou. E aí essa pessoa que morreu, ressuscitou, disse assim: por que vocês me chamaram? Estava tão bom. Com certeza, né? Não estava. Estava em outro lugar. Estava no lugar bom. Não estava no Hades. Estava no lugar bom. E o interessante é colocar isso, que se ele voltou, é porque ainda não era para morrer. Era para que o nome de Jesus fosse glorificado. Exemplo, o Lázaro, irmão de Marta e Maria. Não era o ponto dele morrer, não era o tempo dele morrer. Com certeza depois ele morreu, mas não era o tempo, aquele momento. Por quê? Porque o Senhor Jesus ia ser glorificado através da ressurreição de Lázaro. Porque nada acontece sem que seja, principalmente nós que somos cristãos, nada acontece sem que seja para a glorificação do nome de Jesus. Nada mais. É isso mesmo. É isso mesmo. Não era o momento. Voltou, não era o momento. O segundo ponto ali. Os justos são recebidos pelo Senhor. O próprio Senhor Jesus, quem recebe o espírito dos justos após a morte, é o próprio Jesus quem recebe o espírito dos mortos após a morte. Eu li uma imperação diferente. Tomemos como exemplo o caso de Estevão, que está narrado em Atos. Para espanto dos ímpios, eles verão Jesus recepcionar gloriosamente os que o aceitam como Salvador. Os que morreram em Cristo, bem como os ímpios, vão manter a sua identidade pessoal, sua personalidade, sua consciência, depois da morte. Moisés, tendo sido sepultado por Deus, aparece falando com Jesus no Monte da Transfiguração, ao lado de Elias, que foi arrebatado. Note-se que são os mesmos nomes, Moisés e Elias. E, a despeito de tudo o que foi dito, devemos lembrar que para o salvo a morte é um ganho, porque para mim viver é Cristo, morrer é ganho. Paulo tinha o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda melhor, ainda muito melhor. Então, ou seja, ele tinha um desejo muito grande de morrer. Porque ele queria estar com Jesus. Aquele que, pela sua maravilhosa luz, o derrubou do seu cavalo, da sua montaria, e falou com ele, dizendo: Paulo, por que tu me persegues, Paulo?
Aí ele falou, mas quem tu és? Ou seja, aquele mesmo que se revelou a ele queria estar com ele lá. Ou seja, ele vivia fazendo a obra de Deus, mas tinha desejo de estar lá no céu. Assim temos que ser nós, fazendo a obra de Deus aqui, trabalhando na igreja, fazendo a sua obra, pregando para as pessoas, mas com desejo muito ardente no nosso coração de ir para o céu. Porque isso é o nosso melhor ganho, é a nossa melhor bênção, é a nossa melhor vitória, é subir para o céu. Por isso que eu disse que essa lição de hoje é uma lição de conscientização, de nós estarmos preparados todo o tempo. O estado intermediário dos ímpios, eles vão para o Seol, ou Hades, ou seja, o inferno, que é um destino final. Nesse estado intermediário, aguardam o julgamento final. O Hades não é um lugar embaixo, ou seja, o oposto do céu. O rico ergueu os olhos, vendo ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. O fato dos ímpios sofreram, fato é que os ímpios sofrerão e estarão conscientes. O rico ímpio estava em tormentos e clamava pedindo misericórdia. Os ímpios que morreram sem Cristo estão em prisões, e ali eles vão se lembrar dos que ficaram na terra. As escrituras sagradas afirmam que estes não podem ser consolados por ninguém. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós, não poderiam, nem tampouco os que lá estão para cá. Fica, pois, evidente que aqueles que descem ao Hades não podem se comunicar com os vivos. Eles são lembrados de que em vida tiveram a oportunidade de ouvir as Escrituras, mas desprezaram as suas advertências. Aqui já está explicando tudo. Ou seja, a pessoa vai lembrar de tudo. Vai ter uma sã consciência do que ele fez e do que ele rejeitou. Vai ter. Ou seja, não, está muito novo, o que? Eu quero mais, vou desfrutar. Quando ficar velho, aí eu aceito Jesus, estou mais tranquilo. Não tem mais nada para aproveitar. Sendo que tem muitos velhos, irmão Fabrício, hoje, que dão banho em nós mais novos. Ixi. De saúde, de gozo, de disposição. É capaz da gente ir primeiro e eles ficar mais um pouco. A minha bisavó morreu com 114. E faz uns 4 anos atrás. E pensa que ela morreu com alguma enfermidade? Estava carpinando um quintalzinho que ela tinha, com uma cabinho da enxada, carpinando, de repente caiu para o lado. O médico simplesmente disse que o coração dela parou de trabalhar. Cansou, né? 114 anos. Mesmo ela velhinha, um dia tinha que morrer. Não. Destino final dos mortos. Agora vem a parte boa, a parte mais tranquila, mais suave. Importante falar nesse momento aqui, ó, irmãos. Quando fala que tinha um que estava consciente, ele estava consciente com sede, falando de alma. A alma é sedenta, a alma é a sede dos sentimentos. Então ele estava lá com a alma. Mas ele também racionalmente pensava e dizia: meus irmãos que estão lá. Então essa história de que morre, o espírito volta para Deus que deu, e a alma se desprende e fica em outro lugar, não caiam nessa. Espírito e alma vão andar juntas,
Portanto, se para o Hades vão juntas, vai o sentimento, que é a alma, e vai a razão, o racional, vai junto para o Hades, como também vai para o paraíso, com uma diferença: no paraíso, o sentimento funde-se com o espírito, num amor ágape de Deus, e aí a gente não tem mais pena. Quem tem pena é alma, é sentimento. E no paraíso ninguém tem pena de nada. Jesus não tinha pena, tinha íntima compaixão. Isso é amor de Deus. Então faz uma grande diferença. E interessante colocar que Lázaro não teve dó do rico. Não porque ele tinha sofrido, mas é porque ele já estava junto. O destino final dos mortos. Após passarem pelo estado intermediário, os mortos ressuscitarão. Os mortos ressuscitarão, os salvos irão para a vida eterna e os ímpios para o desprezo eterno. O estado final dos salvos. Após a primeira ressurreição, os salvos vão para as bodas do Cordeiro, passarão pelo tribunal de Cristo e viverão com Deus por toda a eternidade. Já imaginaram isso, irmãos? Vocês já sentaram numa cadeira, lendo a Bíblia, assim, ou no sofá, e aí começa a ler sobre o céu e diz: puxa vida, um dia eu posso ir para lá, um dia eu vou para lá, e eu vou viver eternamente feliz. Vocês já imaginaram isso? Já tentaram, na realidade é tentar imaginar, porque não tem como, mas tentar imaginar como será? Você passar por toda a situação que você passou, por toda a dificuldade que você passou, por todo o choro que você passou, por tanta tristeza, e de repente aí Jesus vem, você vai, ou você vai de uma vez, que morre, e você vai passar num lugar, irmão Fabrício, que nunca mais você vai passar problema, dificuldade, tristeza. Olha, gente, como disse o pastor Aldo Carina, era para nós levantar as mãos para o céu e ficar toda a vida assim, ó. Toda a vida, todo o tempo, esperando uma salvação tão gloriosa como essa. Era para você ficar assim, ó, todo dia com as mãos levantadas e dizer: meu Deus, obrigado por a tua salvação. Porque por Jesus morrendo na cruz e ressuscitando, foi o caso de eu ter, foi a razão de eu ter a salvação. E ter mais ainda a certeza, irmão Pedro Dimas, de ir para o céu e lá nunca mais ter tristeza. Isso é um gozo infinito e, como disse aqui, indizível, sem explicação. Seus corpos ressuscitarão e se tornarão incorruptíveis. O mesmo corpo que morreu, olha só, o mesmo corpo que morreu, ou seja, essa matéria, a mesma matéria, será transformado por Deus e ressuscitará em glória, como aconteceu com Jesus. Semelhante, olha só, ao corpo de Jesus, quando ele ressuscitou. Então, nós vamos passar por essa mesma transformação que Jesus passou quando ele morreu e ressuscitou. A mesma maneira que ele se apresentou e a mesma maneira que a gente vai acordar. Com a mesma, claro, que aí não vai ter velhos, né? Não vai ter gente muito nova, tal, vai ser vai ser tudo parelhinho, entendeu? Tudo parelhinho. A sua fisionomia vai ser a mesma, você, né? Mas vai ser tudo assim, porque o espírito não fica velho. Não fica velho. Não fica. Porque não tem matéria, não existe matéria. Né? Vamos lá. O estado final dos ímpios. Os ímpios ressuscitarão. Olha só, irmãos. Os ímpios ressuscitarão para a vergonha e o desprezo eterno. Alguém de vocês já foi desprezado por alguém? Alguém de vocês já foi desprezado por alguém? Sim. A pessoa não está nem aí para ti. Eu tenho certeza que muitos já passaram por isso. Agora, você imaginar isso, irmão José Manuel, eterno.
Por quê? Porque lá a sua alma, o seu espírito não vai ter valor nenhum. Porque os demônios, o diabo, Satanás, todos os seus demônios, eles vão te atormentar eternamente. Terrível, terrível esse final. Terrível esse final. Atualmente, muitos ímpios ficam impunes, mas no inferno, estes receberão o castigo eterno por tudo que fizeram de mal. Ou seja, não tem jeito. Se não se arrepender dos seus atos, das coisas ruins que fizeram, da maldade que cometeram, tramando no seu coração, depois realizaram na íntegra, vão ter o seu merecimento, o seu galardão no inferno. Vão ter. Não tem jeito. Então, fez o bem, está com Jesus, vai receber o seu galardão. Vai receber o galardão dos frutos das suas mãos, que você fez. Mas também aquela pessoa que não é cristão, não quer nada com Jesus, quer só fazer mal, quer só... vai receber o quê? Também um galardão eterno. Não vai ter mais fim. Vai sofrer eternamente. Então oremos por nossos familiares que ainda não aceitaram Jesus. Tempinho que você tiver de poder conversar com eles, Jesus, olha, Jesus está voltando, está tão perto. Vem para Jesus, aceita Jesus no seu coração. Para que você não tenha um destino ruim. Porque esse destino ruim, irmãos, é verdadeiro. É verdadeiro. A conclusão dessa lição diz o seguinte: o estudo de escatologia é um dos mais edificantes para a igreja, em todos os tempos, principalmente no presente século, quando muitos sinais dão a entender que a vinda de Jesus poderá acontecer a qualquer momento. Que você e eu, possamos prosseguir com o estudo de escatologia. Leiam a palavra de Deus, ore, jejue e esteja aguardando o maior acontecimento escatológico de todos os tempos, o arrebatamento da igreja. Vamos orar, irmãos? Vamos colocar de pé? Vamos orar? Posso orar? Eu gostaria que você, nesse momento, você fechasse seus olhos por um momento e diga: Senhor, olha, parece que eu não estou assim muito consciente que eu estou preparado. Parece que eu não estou assim muito, não estou com toda aquela certeza no meu coração. Está me faltando alguma coisa, Senhor. Eu quero que o Senhor venha mudar a minha vida. Não vou convidar ninguém para vir na frente, porque vai ser uma consciência entre você e Deus. Como lá aquela leitura que a gente lê na ceia, que fala que cada um examine-se a si mesmo. Então, examine-se a si mesmo nesse momento e diga: Senhor, olha, tem uma coisinha que eu preciso mudar aqui, tem outra coisa que eu preciso mudar ali. Me ajuda, Senhor, a mudar essas coisas que eu preciso mudar, para que se o Senhor vier agora, eu esteja pronto para subir. Porque será tão ruim, Senhor, eu ficar aqui nessa terra. Será tão difícil eu ficar nessa terra sabendo que se acontecer de eu não morrer, eu vou ter que derramar o meu sangue para poder receber a salvação. Mas se o Senhor vier agora e eu estiver preparado, eu já subo contigo já. Eu queria que você colocasse isso no seu coração, e disse: Senhor, eu preciso estar pronto, eu preciso estar preparado, Senhor, porque a qualquer momento o Senhor vai voltar, e se eu não estiver pronto, eu vou ficar. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.
Senhor maravilhoso, estamos na Tua presença neste momento, Senhor. Meu Deus maravilhoso, Tu sabes que a lição que nós estudamos nesse trimestre, Senhor, foram lições muito especiais para este tempo, Pai. Pois falaram muitas coisas que nós precisamos saber como igreja. Nós precisamos saber que o fim está próximo. Nós precisamos saber que o dia do Senhor está próximo. Nós precisamos saber que se a gente não estiver preparado, a gente vai ficar. E se nós morrermos hoje, não estivermos prontos, Senhor, nós poderemos ir para o inferno. Senhor maravilhoso, que possamos, Deus, neste momento, Deus, colocar isso no nosso coração, e que o Teu Espírito Santo venha nos ajudar a estarmos prontos para que o Senhor vier, o dia que o Senhor vier, Pai, nós estejamos prontos, Pai. Nós precisamos de Ti, Deus. Nos ajuda a vencer, Deus. Nos ajuda a vencer o diabo. Nos ajuda a enfrentar o diabo, como a Tua palavra diz, que nós devemos resistir o diabo. Pois ele, a única coisa que ele quer fazer é nos ajudar a ir para o inferno. Ele quer fazer de tudo para que a nossa alma, o nosso corpo, o nosso espírito vá para o inferno. Mas nós sabemos que Jesus, Ele quer nos levar para o céu. Ele quer nos levar, Senhor. Meu Deus maravilhoso. Também nessa oração, Senhor, eu quero colocar a vida do irmão Bento. Eu quero colocar a vida do irmão Renato, Senhor. Pois eles precisam de Ti, Deus. A irmã Daiane e família, Ruth. Meu Deus, e alguns irmãos aqui, Senhor. Meu Deus maravilhoso, abençoa eles, Deus. Abençoa eles. Levante suas mãos por um momento. Levante suas mãos por um momento. E interceda também por esses irmãos que estão passando por uma situação difícil de enfermidade ou de algum problema que a gente não sabe, problema de família. Meu Deus, nós precisamos, Deus, que o Senhor venha fazer o milagre. Nós precisamos que o Senhor venha operar maravilhas, Senhor. E se você tiver alguma enfermidade nesta noite, que o Senhor venha te curar nesta noite também. Pois o Senhor Jesus, Ele opera em todos os momentos, em todos os cultos. O Senhor venha trabalhar, Deus, de uma maneira especial. Venha trabalhar de uma maneira gloriosa. Que possamos sentir a Tua presença, que possamos sentir a Tua glória, o milagre acontecendo, Deus, na vida desses irmãos e também na minha vida, na vida dos Teus servos que estão aqui nesta noite. Realiza a grande obra, Deus, para que o Teu nome venha a ser glorificado. Ah, Senhor, obrigado, Deus, porque o Senhor está no nosso meio nesta noite. Te agradecemos, Deus, porque o Senhor falou conosco muito forte em nossos corações. Trabalha, Senhor, em nossas vidas. Que essa palavra desta noite, Deus, venha achar guarida nos corações dessas pessoas, nós que estamos aqui, Deus, para que possamos estar preparados, possamos estar prontos. Aleluia, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Aplauda o Senhor nessa noite, aplauda Ele. Aplauda Ele.